Caríssimos irmãos e irmãs, acolho todos aqui na Catedral Cristo Rei, o coração da evangelização em nossa arquidiocese, e cumprimento de forma especial aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela nossa rede catedral, TV Horizonte, Rádio América. A todos vocês saúdo desejando paz e bem. Caríssimos irmãos, esperança é a palavra que talvez resuma bem a liturgia de hoje. Uma esperança que é oriunda da consolação de Deus. Logo, além de ser a confiança inesgotável no bem, esperança também pode ser entendida como um efeito da consolação, isto é, esperança, podemos assim entendê-la como filha da consolação de Deus. Dessa forma, aquele que se dispõe a consolar, confortar e acalmar alguém, colabora para a restituição da esperança em um coração deveras atribulado. Contudo, nem sempre o sentido verdadeiro da palavra esperança é claro para nós. Não raras vezes ouvimos falar de uma esperança utópica, fantasiosa e vazia, como, por exemplo, em ocasiões de Réveillon, em que ouvimos muitas pessoas falando coisas que conotam equivocadamente uma esperança segura. Vemos sempre pessoas, em final de ano, dizendo que o próximo ano seja melhor, que o próximo ano seja cheio de oportunidades, que possamos ser mais felizes. Porém, irmãos e irmãs, a esperança da qual nos fala a liturgia de hoje é diferente. Não é esta esperança fundamentada em recursos e anseios humanos meramente, mas é uma promessa registrada na profecia de Isaías, que hoje estamos rezando na primeira leitura. Isaías, é claro, ele diz que Deus enxugará toda lágrima, ele eliminará toda tristeza, para que o homem seja plenamente homem, isto é, para que o homem seja ele mesmo em plenitude. Agora a gente bem sabe, caríssimos irmãos e irmãs, que as tristezas, as angústias, elas são sentimentos humanos, isso é bem verdade. Enquanto formos peregrinos aqui na terra, teremos de lidar com estes sentimentos. Porém, eles não são eternos. Deus os eliminará. Isaías registra esta promessa em sua profecia. Mas uma questão é colocada: de que forma Deus eliminará as tristezas e as angústias dos nossos corações? Consequentemente, eliminará tudo aquilo que existe no mundo que ocasionam as tristezas e as angústias. Para responder a esta pergunta, o autor sagrado usa uma alegoria, isto é, uma simbologia, que é o símbolo da festa de casamento, ou melhor, da festa oferecida por Deus. E o autor sagrado, ele coloca esta simbologia justamente para ensinar que a alegria provocada por essa festa consolará os corações, elevará à plenitude as esperanças humanas e revelará gloriosamente a esperança eterna. Mas afinal, o que significa esta festa? Por quê? O autor sagrado se utiliza desta simbologia da festa para nos mostrar a forma com a qual Deus eliminará as tristezas no mundo. É o que o Evangelho de hoje nos responde. Lá no Evangelho, Jesus diz que o reino dos céus é como um grande banquete de casamento, no qual a festa é o próprio reino dos céus, o noivo é Cristo, o rei é Deus Pai, e o alimento,
as ricas iguarias ofertadas e destacadas lá na primeira leitura, na profecia de Isaías, são justamente a salvação e a igreja. Os primeiros convidados simbolizam os hebreus que não aceitaram os ensinamentos de Jesus. Posteriormente, após tal recusa, várias outras pessoas foram convidadas, simbolizando assim toda a humanidade que é convidada a participar desta festa da salvação. Mas o que realmente chama a atenção, irmãos e irmãs, especialmente para mim, enquanto estava rezando esta liturgia, é justamente o símbolo da festa de casamento. Porque assim como hoje, no tempo de Jesus, existiam vários tipos de festa. Mas Jesus escolhe em sua parábola justamente a festa de casamento. E aí uma pergunta me incomodou. Por que Jesus escolheu justamente a festa de casamento para, através deste símbolo, falar do reino dos céus, falar do reino celeste? Porque, meu irmão e minha irmã, a festa de casamento é o símbolo máximo da alegria para a cultura judaica da época de Jesus. E Jesus justamente escolhe este símbolo da festa de casamento para ensinar aos seus discípulos e a todos nós que para participar da festa do reino celeste é necessário estar trajado com as vestes da alegria, isto é, com as vestes de festa. Mas o que significa estar trajado com o traje da alegria, com a veste da alegria? E que alegria é essa da qual Jesus nos fala hoje através desta imagem, desta parábola? Jesus nos ensina, irmãos e irmãs, uma alegria diferente. Não é uma alegria somente emotiva, fruto de uma excitação sentimental, como quando alguém, por exemplo, nos conta uma piada, ou quando ganhamos algum presente, ou mesmo quando estamos com dinheiro no bolso. Não é uma alegria material, irmãos e irmãs, mas Jesus nos fala de uma alegria provocada pela festa do reino, que é uma força de vida que brota da fé e que é capaz de nos manter sustentados em quaisquer situações. Logo não é uma alegria meramente sentimental ou uma alegria provocada por situações exteriores, mas é uma alegria que vem da fé, é uma alegria que vem de Deus. E como viver essa alegria na prática? Certa feita eu conheci uma criança, não sei se eu já contei essa história aqui, mas se eu já contei eu repito. Eu conheci uma criança, 8 anos de idade, que estava fazendo um tratamento de uma doença terrível, aqui em Belo Horizonte, em um hospital aqui em Belo Horizonte. E eu fui visitar essa criança no hospital. Chegando lá, ele estava com a sua mãe, ele estava um pouco assim, um pouco sonolento por causa dos medicamentos, estava com uma faixa na cabeça, porque tinha um dreno ligado ao seu crânio, ao seu cérebro, e ele estava recebendo também as medicações. E quando eu cheguei, sua mãe, uma mulher de muita fé, disse a ele: filho, acorda, o padre chegou. E aí aquela criança acordou, abriu um sorriso belíssimo em seu rosto, um sorriso como eu nunca havia visto antes, de tão belo, e virou para mim na inocência da criança e disse: que bom, padre, que o senhor está aqui, o senhor trouxe para mim a comunhão? E ela naquele momento sustentou o sorriso no rosto. Nós então rezamos, eu dei a ele a comunhão, e aí ele disse: padre, muito obrigado por essa alegria que o senhor me fez sentir. Uma criança de 8 anos de idade.
Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, esta criança não tinha nenhum motivo para ficar alegre sentimentalmente. Ela estava internada em um hospital, fazendo tratamento de uma doença, não estava na escola, não estava com seus amigos, não estava brincando, estava ali acamada. Mas ainda assim, mesmo sofrendo aquelas dores, mesmo sofrendo esta insatisfação, ainda que não aparente, ela encontrou motivos para ficar alegre. Não uma alegria sentimental, mas uma força vital, que brotou da esperança da Eucaristia, que brotou da fé em Jesus Cristo. E é isso que é alegria, irmãos e irmãs. Alegria que brota da fé é uma força de vida, é uma vontade de desenvolver a vida sob um único critério: seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, tendo a certeza de que somente Ele nos fortalece, assim como bem nos recorda São Paulo na segunda leitura hoje, na sua carta aos Filipenses. A alegria verdadeira, irmãos e irmãs, é filha da fé. Assim como a esperança legítima é filha da consolação. E ambas são graça de Deus, porque ultrapassam quaisquer sentimentos e estão fundamentadas em algo que é sólido, em algo que é seguro, em algo que é certo. E que algo é este? A pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo. Aquele que de fato consegue reconhecer em Jesus a força, a alegria, a esperança de sua vida, este sim vive verdadeiramente a esperança, vive verdadeiramente a consolação, vive verdadeiramente a alegria, ainda que não encontre recursos humanos capazes de provocar excitações sentimentais. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, alimentados pela palavra santa de Deus e convictos de seu cuidado para conosco, pois Ele é o pastor que sempre nos conduz, como bem nos recorda o Salmo 22, que hoje estamos rezando, agora aproximemo-nos do altar do Senhor e assim participemos do ápice de sua festa, momento este no qual somos elevados por um instante à glória celeste. Tomemos parte na alegria de Deus através da Eucaristia, porque é ela que nos permite dizer e viver juntamente com a palavra santa e bendita de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, porque é Jesus que me fortalece. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.